Eu me sinto muito honrado em participar do 16º Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil. É um evento extraordinário que há tantos anos tem sido levado para aqueles que amam a Palavra de Deus. E parabenizo a Sociedade Bíblica por escolher como tema do 16º Fórum Bíblico o tema da criança, ensinando a Bíblia para as novas gerações. Quase que não aconteceu por causa dessa pandemia, mas a iniciativa de colocar este fórum de forma online também foi muito positiva. E eu sou grato a Deus por estar falando sobre esse tema, culto doméstico na família, e por ter você aí conosco participando do fórum. Sabe, nós tivemos no site da PEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, o tema desta enquete é exatamente esse. Por que o culto doméstico não é realizado hoje em dia? E as respostas que nós temos recebido lá, mais de 5.000 respostas, nos dão um panorama mais ou menos assim bem interessante do que está acontecendo. 53% dos que responderam dizem que realmente não conseguem estabelecer as prioridades corretas e também ter disposição para executar essas prioridades, isso no tocante a ter diariamente um tempo para fazer o seu culto doméstico com os seus filhos. 27% não percebe a necessidade de realização do mesmo. É interessante. Já 10% não conseguem, dizem eles, competir com a TV, com as outras mídias, né? Com tantas atividades que hoje realmente acabam absorvendo a própria infância. Alguns, 6%, não sabem como fazer, o que fazer com as suas crianças. Não sei se esse é o seu caso, se for, nós queremos dar algumas dicas para que realmente isso possa acontecer na sua família. E uma grande desculpa que se dá, pelo menos 4%, é de que não encontra um tempo realmente favorável, horário favorável para a realização do culto doméstico em família, na infância. Há uma premissa que é muito interessante: lares fortes é que fazem uma igreja forte. Se nós aceitarmos essa premissa como verdadeira, nós temos que realmente considerar o que está acontecendo. Olha, hoje é muito comum ver os pais terceirizando a educação dos filhos e terceirizando também a própria educação espiritual dos seus filhos. São dias de muita pressão, numa sociedade consumista, né? Os problemas socioeconômicos que fazem que tanto papai como mamãe tenham que se ausentar do lar para poderem atender às suas necessidades básicas de subsistência. E esse tempo de pandemia, eu queria que tenha provado para muitos a importância de estarem junto em casa. Isso tem sido realmente um lado positivo do que está acontecendo. Mas essas exigências que deixam o papai e a mamãe fora de casa e a criança, muitas vezes, o dia todo na escola, é que tem realmente contribuído para que o culto doméstico na infância não seja realizado. Eu queria fazer uma comparação aqui entre alguns lares. Eu diria que existem alguns lares que são lares apagados. O que significa isso? É um lar que, embora ali o papai, a mamãe, ou um ou outro, ou os dois sejam crentes no Senhor Jesus Cristo, ou amem a palavra de Deus, apreciam a palavra de Deus, mas eles não conseguem fazer um momento juntos em família cultuando a Deus. É um lar apagado. A gente chamaria um outro tipo de lar iluminado. O que seria um lar iluminado? É um lar onde realmente há esta consciência da importância de ter um tempinho junto em família, para ler a Bíblia, para oração, para cantar um hino. Ali, vamos dizer assim, um lar onde pelo menos o altar do Senhor no lar está levantado e não derrubado. Há um outro tipo de lar que eu chamaria de um lar pisca-pisca, que além de ter o culto familiar, eles costumam também aproveitar oportunidades para evangelização. Por exemplo, uma festinha de aniversário de um filho, fazer com um tema bíblico. História de Noé, Daniel na cova dos leões, a multiplicação dos pães, a criação do mundo. Por que não aproveitar esse momento para os amiguinhos dos filhos, os priminhos, familiares, vizinhos, poderem ouvir a palavra de Deus? Então esse lar, além de ter o culto doméstico, o culto da infância, eles ainda brilham, né? Com os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos. E há um quarto lar que eu chamaria de um lar luzeiro. Um lar que conscientemente resolve abrir as portas, pelo menos uma vez por semana,
para poder ali ensinar a palavra de Deus até as crianças da vizinhança. Nós costumamos chamar este lar, assim, um lar onde tem um clube bíblico de boas novas, boas notícias, e não é a maior notícia, não é uma notícia tão boa a ser dada de que Deus nos ama, enviou Jesus para ser o nosso Salvador, ele morreu, ressuscitou, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E você poder trazer os amiguinhos dos filhos, se você mora num prédio, num condomínio fechado, pode ser um condomínio nobre, pode ser talvez um lugar de uma periferia, mas onde as crianças podem se reunir, às vezes não dentro de casa, até na porta de casa, num lugar, num ambiente, onde você pode transmitir o ensino da palavra de Deus. Que bênção! Lar apagado, lar iluminado, lar pisca-pisca, lar luzeiro. Que tipo de lar é o seu? É o desafio. Vamos só olhar um pouquinho o lar apagado. Olha, o lar apagado é aquele lar onde as pessoas vão dizer: não tenho tempo para fazer o culto doméstico. Na verdade, não tenho condições. Eu preciso realmente estudar. Eu tenho que trabalhar. Outra desculpa que se dá é que eu tenho outros compromissos. Não tem como ajeitar o horário. Eu não consigo desligar o celular. Alguns vão dizer: eu faço meu devocional sozinho. Ou então, os meus filhos têm idades diferentes. São múltiplas razões, mas que eu queria que a gente pudesse desmontar isso e pudesse ver a importância realmente de deixar os nossos lares iluminados. Eu gostaria que, como resultado dessa palestra do culto doméstico na infância, milhares de lares do nosso Brasil pudessem ser iluminados. Aliás, há uma outra pesquisa que já fizemos recentemente, para ter uma ideia de quantos lares realizam de fato o culto doméstico. Eu creio que você vai se surpreender como nós nos surpreendemos. De cada 100 famílias que são cristãs, apenas meia dúzia, olha bem, meia dos 6, tem o hábito de regularmente ter esse culto em família. 94% não o fazem. Isso realmente é assustador. Então nós teríamos assim, de cada 100 lares, 94 apagados. Imaginou? É uma hora da gente mudar isso. E se a gente diz que lar forte é que faz uma igreja forte, talvez a razão de as nossas igrejas não estarem tão fortes é porque precisaríamos iluminar os nossos lares. Então, eu desafio você a trabalhar para iluminar o seu próprio lar. O que é um lar iluminado? Eu diria o seguinte: será que Noé, com seus filhos, chamava-os para falar de Deus, da maneira como ele andava com Deus, o que significava o temor do Senhor? Será que ele chamava aquele momento de culto doméstico? Eu não sei. Mas a gente pode, com toda certeza, dizer que o lar de Noé era um lar iluminado. No meio de uma sociedade marcada pela violência, de afastamento de Deus, havia ali um homem que, pela fé, diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, divinamente avisado de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. Nós estamos vivendo tempos semelhantes aos de Noé, e é preciso que os lares sejam iluminados. E o que acontece quando a gente se reúne para transmitir os ensinos da palavra de Deus à nova geração? Algumas coisas, por exemplo, eu diria o seguinte: há benefícios extraordinários. A unidade da família. A família, na verdade, na presença do Senhor em oração, ela se torna mais unida. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu era garoto, uma pessoa veio do Canadá e ele tinha um slogan. Ele, na verdade, era católico e ele usava a expressão: a família que reza unida permanece unida. Nós diríamos assim, parafraseando, né? A família que ora unida permanece unida. Então, a unidade da família, a purificação da família, porque de fato é o seguinte: através dos princípios bíblicos que a gente vai ensinando aos nossos filhos, no âmbito da família, é que a gente vai vendo as transformações que vão ocorrendo, rejeitando o estilo mundano, como diz a palavra de Deus, né? Não nos conformando com este século, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que a gente possa compreender a vontade de Deus. E a gente pode, então, fazer também confissão das nossas faltas diante do Senhor. A família é purificada, a família cresce em santidade.
A salvação da família. Ora, o privilégio dos próprios pais conduzirem os seus filhos à salvação em Cristo dentro da realidade do culto doméstico é uma coisa extraordinária. Não precisa esperar vir um pregador de fora, ou um culto evangelístico, ou o pastor trazer uma mensagem com um apelo evangelístico no final, para que os seus filhos recebam a Cristo. Leve-os a Cristo dentro do culto doméstico. É a gente passar a tocha, igual na Olimpíada, que não está acontecendo agora, por causa da pandemia, que a tocha vai passada de mão em mão. Os pais passam para os seus filhos a tocha da verdade do Evangelho. Os filhos passam para os seus filhos, os netos para os bisnetos. E assim, a salvação acontece no âmbito da própria família. O fortalecimento da família. As lutas, as dificuldades, os problemas são tratados ali, conversados, colocados diante de Deus em oração. Sabe outra coisa? A autenticidade da família. Não é uma família que coloca uma roupa domingueira para ter um momento de adoração e louvor apenas no domingo. E ao sair da igreja no domingo, tchau, Senhor, e a semana toda, como se Deus não existisse. A família se torna autêntica, não se restringindo apenas às reuniões junto com os demais irmãos da igreja. E eu diria também que é o seguinte, o culto doméstico faz com que cresça a responsabilidade da família no sentido de estarem juntos, envolvidos em ações, por exemplo, até na intercessão por outros, em fazer realmente com que as boas novas do Evangelho sejam proclamadas, como diz a palavra de Deus, Jerusalém primeiro, depois Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Às vezes é dentro do âmbito do culto doméstico que a visão missionária acontece em relação aos nossos filhos. Agora vamos tratar das objeções que acontecem. Aqui eu já mencionei, não há tempo, eu não tenho o que fazer, eu preciso estudar, eu não sei que material usar. Eu quero que você pegue algumas sugestões que são realmente fundamentais para que o seu culto seja uma bênção na infância. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, seja simples. Talvez a palavra culto possa prejudicar a realização desse ministério tão importante. Talvez o mais importante ministério com as crianças é dentro de casa, o culto doméstico. Faz parte das atividades diárias. Você não tem que pedir desculpa para ninguém se tiver uma visita para fazer esse momento de culto doméstico. Não precisa mudar a voz, não precisa fazer nada. É uma coisa feita na simplicidade. Seja breve. É uma coisa curta, é alguma coisa realmente, não é uma miniatura do culto realizado na igreja, aquela culto longo, não. Uma coisa curta, uma coisa natural. Você não sai do mundo. Você simplesmente reconhece a presença de Deus ali junto com os seus filhos, enquanto canto, enquanto compartilho, de uma forma alegre a palavra de Deus. Seja informal, não precisa mudar o tom de voz, não precisa ter aquela coisa de solenidade, é uma coisa gostosa, natural. Seja criativo. Sabe, nada contra você ter uma coisa bem planejada, mas na verdade, varie, use um visual, uma figura, há tantos recursos disponíveis hoje, realmente, inclusive hoje à noite haverá uma conversa sobre isso, uma live, onde serão apresentadas várias sugestões que você poderá usar no âmbito do culto doméstico. E também você pode ser prático, as verdades bíblicas têm que ter a aplicação prática para o dia a dia, da realidade dos próprios filhos. Seja fiel, não dê desculpas para realizar. Seja realmente, sem falhar, pratique o seu culto doméstico diariamente e faça de tal forma que seja participativo, todos participando do culto doméstico. Na verdade, a gente poderia dizer uma coisa importante. Você pode fazer um planejamento. Talvez 5 coisas mais importantes da realização do culto doméstico. Primeiro, saber definir quem é o líder. Quem é que vai realmente conduzir o programa? Alguém tem que tomar a iniciativa. Estabelecer um horário. Há um horário que deverá ser. Qual o melhor horário? Vocês têm que planejar juntos em família. Qual o melhor ambiente para você realizar o seu culto doméstico? Na sala, ao redor da mesa, após tomar o café, a hora, sei lá, você vai, prepare o ambiente. O motivo, por quê? Isso é uma coisa importante. Por que eu vou fazer?
Essa é uma pergunta que você precisa responder com bastante consciência, sabendo a importância de você estar investindo na formação espiritual do seu filho. A gente gasta tanto para ter uma boa saúde, um bom plano médico, uma boa alimentação, academia, cursos diversos. A gente quer que os nossos filhos tenham as melhores notas em tudo. Fazemos os nossos filhos grandes diante da sociedade e esquecemos de fazer os grandes diante do Senhor. Então eu quero que meu filho conheça realmente a importância de estar na presença de Deus a cada dia. E também o roteiro, o que eu vou fazer nesse momento. E eu queria dar uns detalhes desse roteiro, como eu disse, simples, breve, natural, curto, sendo fiel, sendo uma coisa criativa. Você tem que pensar primeiro o seguinte, que são 5 componentes também. Um momento de louvor, você ter um tempo de oração, ter ali um momento para você transmitir uma lição da Bíblia, uma história da Bíblia com uma lição aplicada na vida da criança, a memorização do versículo e também fazer uma dramatização, especialmente se os seus filhos são mais pequenos, é muito importante. Então veja bem, por que louvar o Senhor? Louvar é um momento de você realmente não só reconhecer a presença dele, mas também apreciar aquilo que ele tem feito. O louvor tem a ver com a nossa gratidão pelas bênçãos do Senhor. O tempo de invocação da presença do Senhor, reconhecendo a sua presença e contando as histórias. A PEC tem uma Bíblia chamada Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, cuja versão é atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui nós agradecemos por nos permitir usar esta versão nessa Bíblia de Recursos. Foi uma parceria feita também com a editora Agnus. E dentro desta Bíblia de Recursos, nós temos 104 esboços de histórias bíblicas. Se você pensar que um ano tem 52 semanas, você tem ali histórias para 2 anos seguidos. Se você quiser, pode seguir até uma ordem histórica cronológica, começando em Gênesis e vendo onde os esboços estão ao longo da Bíblia e desenvolver ali. Tem toda a orientação, como é que você começa a história, o alvo da história, como é que você dá o andamento da história, qual o objetivo da história. Isso é fundamental você fazer. Quase que o centro do seu roteiro é exatamente o ensino da Bíblia. Nós queremos ensinar a palavra de Deus às crianças. E você pode também reforçar o que está sendo ensinado através de uma dramatização. Esse é o detalhe. Para o momento de oração, eu quero dar uma sugestão aqui bem interessante que você pode fazer. É um método que é muito positivo. Cada dia da semana você pode dar um enfoque na oração. Por exemplo, segunda-feira seja a oração da fé. Então, um determinado resultado que a gente gostaria de alcançar naquela semana com a família. Segunda-feira é o dia de orar por isso. Na terça-feira, você vai orar pelos membros da família. Problemas específicos, não só os que estão da sua casa, mas os familiares, tios, avós, alguns estão mais distantes, talvez alguns de outros países, orando pelos membros da família. Na quarta-feira, olha só que interessante, façam orações apenas baseadas na oração que Jesus ensinou. Nós chamamos do Pai Nosso. Pai Nosso. Então, olhem o que é isso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Você pode trazer cada tema e cada membro da família, numa dessas sentenças, pode fazer um pedido. Na quinta-feira, dedique para orar por missões. Escolha um país, escolha um missionário, deixa as crianças escolherem também. Você pode trazer talvez uma bandeira, mostrar alguma coisa daquele país no momento de missões, é muito importante. Então, quinta-feira dedicada para. Na sexta-feira, a gente chamaria o dia da oração de confissão. Cada membro, o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmãozinho, vão confessar um pecado que tem praticado, que tem perturbado a família. Às vezes é mais difícil o pai fazer essa oração de confissão, né? Ou a mãe, mas nós temos que. É um momento de confissão por aquilo que temos feito e prejudicado a harmonia da família. No sábado, você pode orar pela igreja, departamento de louvor, pelo pastor, por membros da igreja, por a terceira idade, por os bebês, enfim, por áreas da igreja. E no domingo, vocês podem juntos orar, buscando a direção do Senhor para aquela semana que está iniciando. Eu queria, então, dizer para você o seguinte.
Em Isaías 38:2, o profeta disse para o rei Ezequias uma frase que nós devemos ouvir como se fosse para nós. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero dizer que está na hora. Veja, eu já falei, 94% dos lares não praticam esse tempo da presença de Deus em cima da Bíblia às crianças. Põe em ordem a tua casa. Vamos restaurar o altar do Senhor que está caído. Vamos restaurar. Vamos lembrar da ordem do Senhor que foi tão clara em Deuteronômio capítulo 6. Eu até vou ler aqui nas Escrituras, versículos 4-8. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha bem, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Irmãos, amigos, vocês que estão no fórum da Sociedade Bíblica com esse tema da criança, como vamos transmitir às gerações futuras? Vamos começar em casa, vamos restaurar o altar do Senhor, vamos praticar esta ordem da palavra de Deus. E olha, esta ordem tem mandamentos interessantes. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Segundo, guardarás esta palavra no coração. Terceiro, e tu as inculcarás a teus filhos. Eu quase que eu diria o seguinte: para poder inculcar no culto doméstico, primeiro eu preciso guardar a palavra no meu coração. E para guardar a palavra no meu coração, eu preciso amar ao Senhor de todo o teu coração. Talvez é hora de a gente confessar a nossa falta. Talvez é hora de a gente derrubar os ídolos que nós levantamos no nosso coração. A busca de status, a busca de riqueza, a busca de prosperidade, a busca de tantas coisas que esse mundo nos oferece, em detrimento da busca do Senhor. Vamos confessar, primeiro amando o Senhor, guardando a palavra. E porque a boca fala do que o coração está cheio, para a gente possa, então, no âmbito da família, assentado em casa, andando pelo caminho, trazer os acontecimentos do dia a dia que está diante de nós, à luz da palavra de Deus. Acenda as luzes do seu lar, porque lares fortes fazem uma igreja forte. Eu quero dizer para vocês, e talvez hoje a gente possa trabalhar melhor, existe um material que nós chamamos Devocionais das Maravilhas. Nós temos 12 volumes, cada volume para 2 meses, para a própria criança fazer o seu devocional diário, uma paginazinha por dia. E muitas famílias têm adotado esse material, fazendo culto doméstico com os devocionais das famílias, ensinando a Bíblia para as novas gerações. Aliás, vale a pena citar aqui neste contexto que disse o sábio em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nesse 16º Fórum de Ciências Bíblicas, ensinando a Bíblia para as novas gerações, eu queria dizer o seguinte: temos que começar a fazer dentro do lar, o culto doméstico na infância. Eu quero que você ouça essa canção, chamada Um Novo Tempo. Uma letra e música foi feita por Oséias Melo. Ele é um dos nossos obreiros que trabalha em Portugal, brasileiro, e ele fez para um dos nossos congressos, cujo tema era Família Saudável, Crianças com Futuro. Preste atenção nesta letra, e que enquanto nós cantamos, nós possamos estar dizendo: Senhor, me ajuda a restaurar o culto do lar dos meus filhos. Vivemos em tempos difíceis, no mundo desafiador. É preciso assumir um compromisso, vivendo a verdade em amor. É Cristo a nossa estatura, modelo e padrão para viver. Seja Ele a nossa medida em tudo que vamos fazer. Um novo tempo para nossas famílias,
que cresçam saudáveis, que busquem a verdade, que sejam unidas. Um novo tempo para todos os filhos, que sejam mais puros, que tenham futuro, que cresçam em Cristo. Um novo tempo para nossas crianças, que sejam amadas, que sejam educadas, que tenham esperança, que vivam pela fé, que vivam pela fé, que vivam pela fé. Porém há milhares de filhos distantes do amor de Jesus. Seja a minha família um instrumento, levando de Cristo a luz. E cada criança alcançada, cada dia em cada nação, que construa um futuro em Cristo, servindo-lhe de coração. Um novo tempo para nossas famílias, que cresçam saudáveis, que busquem a verdade, que sejam unidas. Um novo tempo para todos os filhos, que sejam mais puros, que tenham futuro, que cresçam em Cristo. Um novo tempo para nossas crianças, que sejam amadas, que sejam educadas, que tenham esperança, que vivam pela fé, 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 que vivam pela fé. Esta música faz parte do livro publicado pela PEC Família Saudável, Criança com Futuro. Que acendamos as luzes dos nossos lares. Este 16º Fórum da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, possa ser esta bênção na sua família, para a glória de Deus. Amém.